Eu me chamo Carlos e atualmente estou com 28 anos e moro em Florianópolis. Recentemente tive um reencontro com o meu passado, algo que eu já nem mais lembrava, mas que foi bastante decisivo em minhas escolhas futuras. Aos 10 anos de idade, quando morava na cidade de minha infância e adolescência, em Blumenau, vi um grande carro de mudança parar em frente de minha casa. Lembro-me de observar curiosamente da janela de meu quarto toda aquela movimentação. Primeiro desceu seu José Almeida, um homem alto, esbelto, e junto dele a dona Sandra, uma mulher que era pura simpatia. Saulo pulou da cabine do carro, de um sobressalto, olhava de um lado para o outro sem saber onde estava. Em seguida desceram suas irmãs Lúcia e Liliane. Aquilo foi uma visão do paraíso. Não conseguia tirar os olhos de Lúcia, tudo nela era hipnótico. Sua forma de falar, de olhar, de andar, tudo nela era perfeito. Então, rapidamente me levantei e saí de meu quarto, indo para o lado de fora para saber mais sobre aqueles novos vizinhos. Imediatamente, Saulo, ao me ver, veio falar comigo. Ele disse que estava se mudando para Blumenau, pois o pai havia conseguido um novo emprego, e que ele tinha 10 anos, e sua irmã Lúcia tinha 12 e Liliane tinha 7. Eu me apresentei e falei que tinha a mesma idade dele, e com a mesma rapidez que nos apresentamos, igualmente chamei Saulo e suas irmãs para conhecerem minha casa, especificamente meu quarto, meus brinquedos, meus gibis e até minha coleção de borboletas dissecadas. Enquanto os responsáveis pela mudança levavam os móveis, as coisas grandes e miúdas, eu e os 3 irmãos brincávamos e nos divertíamos. E tudo isso foi incrível. Ali, em meu quarto, todos falavam ao mesmo tempo. Éramos 4 crianças no local, mas parecia que havia uma centena. Minha mãe nos trouxe um suco de tamarindo. Ela dizia que era para nos acalmar. Aquele momento foi o início de uma boa amizade entre a gente. Com o passar dos dias, eu comecei a frequentar mais assiduamente a casa de Saulo. Dizia que era para conversar com ele, mas o meu objetivo sempre foi para ver ela, Lúcia, a pessoa mais linda que eu já havia visto em toda a minha vida. Eu vivia para ela, meus pensamentos eram voltados todos para ela. O que eu fazia, pensava, imaginava ou planejava, Lúcia estava inserida neles. De todas as coisas maravilhosas que ela possuía, com certeza o seu sorriso era o mais incrível, e aquilo me deixava encantado e muito feliz. O simples fato de falar com ela, ficar perto dela e admirar tudo o que fazia, para mim era perfeito. Não havia nada que fizesse eu mudar de pensamento. Saulo já havia percebido a forma como eu encarava sua irmã, e muitas vezes brincava comigo, dizendo que iria contar para ela que eu era apaixonado, mas isso não passava de brincadeiras infantis. À medida que o tempo avançava, mais sólida era a nossa amizade e também mais forte eram meus sentimentos por Lúcia, que iam amadurecendo e criando forma robusta. Eu passava mais tempo na casa dela do que em minha própria casa. De manhã eu chegava do colégio, ia para casa apenas para trocar de roupa e em seguida ia diretamente para a casa de meus amigos. Eu passava tanto tempo por lá que às vezes pensei que morava ali, bem juntinho de Lúcia. Se durante a semana meus dias estavam centrados na casa de Saulo, nos finais de semana era pior. Eu passava sábado e domingo o dia inteiro por lá, brincando, conversando e ajudando Dona Sandra com a comida e com a casa. Eu tinha tomado como missão ajudar Dona Sandra, para que Lúcia não tivesse aquela trabalheira toda. No ano seguinte, fomos todos estudar na mesma escola. Para minha felicidade, Saulo estava no mesmo ano que eu, na 8ª série, enquanto Lúcia ficou no 9º ano e Lili na 5ª série. Era o máximo. Todas as manhãs saíamos juntos para a escola e no caminho geralmente encontrávamos outros alunos e todos íamos juntos em um comboio. Ao chegar no colégio, eu sempre desejava boa aula para Lúcia, mas ela pouco ligava para aquilo, apenas sorria e me acenava com um até logo. Mas para mim, aquele momento era mágico, porque ela tinha olhado. Mesmo porque eu já estava na dela. Tudo que Lúcia queria ou pensava, eu fazia o possível para conseguir. Às vezes eu pedia ao meu pai para comprar algo que Lúcia havia desejado, e quando eu a presenteava, recebia em troca um imenso sorriso mágico que me preenchia por completo. Certo dia, meu pai resolveu conversar comigo sobre esse sentimento que eu estava sentindo.
Ele me explicou que era normal a gente sentir essas sensações por alguém e que isso era muito importante, mas que eu não me esquecesse de minhas obrigações em casa e no colégio, como estudar, organizar minhas coisas, limpar meu quarto, dentre outras. Depois disso, ele me falou da importância da outra pessoa também retribuir esse mesmo pensamento. Eu ouvia meu pai, mas para mim não importava. Eu sabia que, com o tempo, ela iria sentir a mesma coisa que eu sentia. Lembrei-me de uma velha canção que dizia: Eu não tenho pressa, você vai gostar de mim, amanhã ou depois. Até lá, tenha calma, meu bem, eu te amo por nós dois. Eu falei para o meu pai que, ao ouvir aquilo, apenas riu e disse que tinha sido quase daquele jeito com minha mãe. Aquelas palavras de meu pai me renovaram as forças. Senti que tinha uma chance, que realmente isso poderia dar certo. Passei então a me dedicar mais ainda. Certa vez, ela comentou com sua mãe que gostaria de se casar com um homem muito inteligente e que tivesse conhecimentos de muitas coisas, de muitos assuntos, para que ela nunca ficasse entediada. Aquilo foi quase uma ordem para mim. Comecei a me esforçar mais nos estudos, nos diversos assuntos, temas, etc., uma variedade infinita de conhecimento que eu estava fortalecendo para dar à pessoa que eu mais amava nessa vida, Lúcia. Quando completei 14 anos, meu corpo parecia de uma criança de 10 anos. Eu me sentia raquítico e Saulo já estava quase o dobro de minha altura. Lúcia estava cada vez mais linda e começava a se maquiar e ter atitudes mais de adulta. Por outro lado, eu, com um corpo mirrado e uma mentalidade de criança, ainda pensava em brincadeiras infantis e por diversas vezes tentava chamar Lúcia para participar, que recusava apenas com um sorriso. Contudo, quando completei 15 anos, comecei o ensino médio e eu poderia finalmente me declarar para Lúcia, pois estávamos na fase das descobertas. Esperei então o aniversário de 15 anos do Saulo, que certamente eu iria dizer para ela e para seus pais o quanto eu a amava. Tudo estava em minha mente e nada poderia sair errado. Conversei com Dona Sandra e perguntei o que ela achava. Ela apenas franziu suas sobrancelhas e, com um pouco de receio, disse que, às vezes, nem tudo sai como planejamos. Então eu disse que não importava a resposta dela, eu iria continuar gostando de Lúcia e que, com o tempo, ela iria me perceber. Abracei Dona Sandra com uma felicidade indescritível. Na semana do aniversário do Saulo, combinei com ele de ficarmos em sua casa, para a comemoração, pois eu iria finalmente falar meus sentimentos à Lúcia. Saulo apenas sorriu e me pediu para ter um pouco mais de controle, sem muita empolgação. Mas eu nem me importava com o que iria acontecer. O fato dela saber que eu a amava já era o suficiente para mim. No dia seguinte, estávamos todos reunidos no pátio frontal da escola, esperando dar o horário para sairmos. Mas Lúcia não apareceu. No entanto, sua amiga Cristina veio e nos avisou que elas estavam reunidas em uma sala da coordenação pedagógica para estudarem sobre o trabalho que iriam apresentar. Após o término das aulas, fomos liberados e saímos dali bem apressados, porque a Lili não parava de falar: comida, comida, quero comer, comer, enquanto Saulo e eu comentávamos sobre os novos mangás que eu havia comprado e sobre alguns vilões de nossas séries favoritas. Então, como num estalo, lembrei que Dona Sandra havia me pedido para avisar Lúcia para não se atrasar e que voltasse antes da 13h. Parei bruscamente e disse para Saulo que precisava voltar na escola e avisar Lúcia para que ela não se complicasse com sua mãe. Ao chegar no colégio, entrei e fui direto às salas da coordenação e diretoria. Mas, estranhamente, todas estavam fechadas. Pensei que estivesse em sala de aula e constatei que ninguém estava nem próximo dali. Faltava olhar as salas do primeiro andar, mas achei que era muito complicado elas estarem lá em cima. Resolvi procurar por baixo mesmo, mas não encontrei ninguém. Lembrei-me de um lugar onde os alunos iam para namorar longe dos olhos curiosos e da direção. O local era conhecido como Descabaçal. Na realidade, nem sei por que fui naquele lugar. Eu tinha certeza que Lúcia não estaria ali, e se estivesse, estaria fazendo o quê? Fui apenas para o desencargo de consciência. E quando dobrei o último patamar, era possível ver todo o comprimento do lugar. Ao longe, vi apenas um aluno.
parecia que beijava intensivamente alguém. Fui então até perto do casal, quando, como que emergindo em um pesadelo, vi que era o Eric, o garoto mais problemático da escola, e beijava efusivamente Lúcia, que correspondia loucamente às investidas daquele canalha. Naquele momento senti meu corpo todo estremecer. Minha visão ficou turva. Não conseguia pensar em nada, apenas naquilo que eu tinha visto. Voltei sem acreditar e, com movimentos a esmos, saí de lá e, como se eu tentasse apagar o que tinha visto, resolvi procurar Lúcia nas outras salas. Em meio àquela confusão mental, procurei as escadarias para subir, mas quando eu ia segurar o corrimão, Cristina estava descendo e, com um susto, ela quase gritou: "O que é que você está fazendo aqui?" Respondi que estava procurando Lúcia, porque tinha um recado da mãe dela. Cristina, com medo que eu descobrisse realmente onde Lúcia estava, disse que a reunião havia terminado e que ela já tinha ido embora. Aquilo era tão absurdo quanto ao fato de eu continuar procurando. Mas, por mais absurdo que isso possa parecer, meu desespero era tão grande que realmente eu esperava que Lúcia estivesse mesmo no caminho de sua casa. Ainda meio atordido, agradeci a Cristina e resolvi voltar para casa. No caminho eu ficava observando, vendo se encontrava ela no caminho. Fui bem devagar para dar tempo a ela chegar em casa. Como em um momento de pura epifania, comecei a imaginar minha vida com Lúcia. Eu dando meu primeiro beijo e ela também me dando o seu primeiro beijo. Ambos iríamos descobrir todas as nuances de um relacionamento. Nossa felicidade seria completa, porque eu me dedicaria fielmente a Lúcia e ela, finalmente, seria minha esposa. E em meus devaneios naveguei insanamente, como se aquilo que eu tinha visto era apenas algo factício, fruto de minha mente doentia. Não passei nem por casa, fui direto para a casa do Saulo. Dona Sandra, ao me ver, perguntou se eu tinha visto Lúcia, e eu disse que havia encontrado Cristina, e ela havia me falado que Lúcia já havia saído. Dona Sandra estranhou muito e disse que Lúcia ainda não havia chegado. Percebi que isso poderia prejudicar Lúcia de alguma forma, então falei que eu tinha vindo muito rápido, correndo, pois queria encontrar Lúcia no caminho e talvez tivéssemos nos desencontrado, e que ela iria chegar a qualquer momento. Dona Sandra apenas sorriu ligeiramente e acenou para mim, como se o que eu dissera fosse apenas uma brincadeira. Então voltei para casa e, muito abalado, tentei processar aquilo que tinha acontecido, se foi real ou fruto de minha imaginação. Contudo, uma sensação estranha apertava meu peito. Sentia como se estivesse presa no fundo de minha garganta, fazendo-me perder as forças até mesmo para falar. Meus pais, preocupados, tentaram conversar comigo, mas eu não conseguia manter um diálogo por mais de 1 minuto. Falei que estava muito cansado e precisava descansar. A sensação que me sufocava parou. Lancei-me sobre o colchão como se fosse uma pedra, e como se fosse um desmaio, eu dormi. Apaguei de súbito. Quando acordei, era perto das 6 horas da tarde e o véu da escuridão já se espalhava pelo céu. Como um presságio de um mau agouro vindouro, sentia os calafrios dos ventos da desilusão me rodearem, como num redemoinho. Minha mãe, vendo que eu já havia me levantado, falou que a Lili tinha vindo me chamar porque a Lúcia queria conversar comigo. Aquela frase era justamente o que eu queria ouvir. Agora, eu tinha certeza que ela iria dizer que havia ficado com o Eric, mas que pensou tanto em mim que não havia outra solução se não começarmos a namorar. Fiquei fantasiando tudo, ela com cara de arrependimento, pedindo para eu ficar, e eu com toda empolgação e tentando me conter, falaria que iria pensar, e logo em seguida nos abraçaríamos e eu me declararia para ela. Diria que o nosso futuro era algo maravilhoso e inesquecível para uma única vida. Tomei um banho e vesti minha roupa da sorte. Com toda a confiança em meu peito, abri o portão com aquele sorrisão que eu só dava para ela. O rangido do portão fez com que Lúcia se levantasse rapidamente da cadeira de seu quarto e descesse as escadas em um atropelo só. Achei que fosse ansiedade por me ver e realmente era. Contudo, infelizmente, não era para se declarar para mim. Quando cheguei perto da porta, Lúcia abriu de supetão e, como um bombardeiro, atacou-me com palavras com tanta veemência que era impossível não a ouvir de longe. Ela apontava o dedo em meu rosto e, por diversas vezes, arranhou minha face com suas unhas. Ela me disse que eu deveria me importar somente com minha vida e não com a dela. O que ela fazia ou deixava de fazer era da conta dela e que eu não era nada,
absolutamente nada, nem familiar e nem tampouco amigo. Disse que apenas me tolerava por causa de seu irmão, mas de agora em diante nem isso ela iria fazer. Eu era grudento, nojento e carente de atenção, que eu deveria me cuidar porque isso era com certeza uma doença mental. Eu causava ânsia de vômito e que eu não deveria colocar mais os meus pés em sua casa. E se caso eu fosse, escolhesse apenas os momentos em que ela não estaria por lá. Ela bateu a porta em minha cara, mas eu confesso que quando ela estava falando e dizendo tais coisas, com uma expressão possessa de raiva, eu só conseguia pensar: puxa vida, como ela é linda, linda demais, eu preciso conquistar essa garota. Só voltei à realidade quando o som da porta batida ecoou em meus ouvidos. Como de um sobressalto, veio-me o susto e o medo de perdê-la. Quando eu ia voltar para minha casa, Dona Sandra abriu a porta e, com aquele mesmo sorriso que eu vi no primeiro dia em que a conheci, ela estendeu seu braço, pegou minha mão e me levou até a cozinha. Ela me perguntou como eu estava depois daquele piti da Lúcia. Eu respondi que não havia sido nada, eu estava bem, de boa. Dona Sandra, então, me contou que Lúcia, naquele dia, chegou perto das 2 horas da tarde e, quando foi confrontada, ela tentou dizer que estava estudando, mas Dona Sandra disse que Cristina tinha avisado para mim que a Lúcia já estava a caminho de casa. Lúcia, ao ouvir isso, disse que era mentira minha, que eu estava tentando prejudicá-la. Dona Sandra disse também que perguntou a Lúcia com quem ela estava saindo. Após negar e desconversar, ela acabou confessando que estava saindo com o Eric. Dona Sandra, com tanta raiva, deu um tapa em Lúcia e mandou que ela subisse para o quarto até seu José chegar, que juntos iriam ter uma conversa muito mais tensa. Lúcia, ao ouvir o nome do pai, havia dito que tudo isso era culpa minha, que o Carlos havia estragado tudo e que elas jamais iriam me perdoar. Tudo aquilo eu ouvi calado. Minha vontade de não falar piorou bastante. Quase sem reagir a tudo aquilo, pedi licença a Dona Sandra e voltei para casa. Mal falei com Saulo e fui completamente arrasado. Ao deitar em minha cama, já senti os calafrios de febre, com o corpo muito dolorido e sem forças nem mesmo para ficar de pé. Durante a noite, a febre aumentou consideravelmente. Não conseguia me alimentar e nem tampouco podia beber líquidos. Minha mãe me deu os medicamentos antitérmicos, mas a febre teimava em não ceder. No dia seguinte, não fui para o colégio, mas para o hospital, onde o Dr. Acuverde me examinou e solicitou alguns testes laboratoriais. Perto das 2 horas da tarde, o médico falou que todos os resultados foram bons, não indicando uma forte infecção. Mas, por tratar-se de uma febre atípica, ele aconselhou que eu ficasse internado até o dia seguinte para monitorar a febre e as reações em meu corpo. Por volta das 5 horas da tarde, entrou na enfermaria uma jovem que tinha aproximadamente 25 anos. Muito bonita e simpática, ela perguntou o que estava acontecendo comigo. Eu pensei que ela havia entrado na enfermaria errada ou pensava que eu era outra pessoa. Eu disse que estava me confundindo com alguém. Mas ela continuou conversando e se apresentou, dizendo que seu nome era Flávia e que ela era a psicóloga estagiária do hospital. Achei ela tão nova que perguntei qual a sua idade. Ela apenas sorriu e me disse que era deselegante perguntar a idade de uma mulher. Como de um sobressalto, veio-me o susto e o medo de perdê-la. Quando eu ia voltar para minha casa, Dona Sandra abriu a porta e, com aquele mesmo sorriso que eu vi no primeiro dia em que a conheci, ela estendeu seu braço, pegou minha mão e me levou até a cozinha. Ela me perguntou como eu estava depois daquele piti da Lúcia. Eu respondi que não havia sido nada, eu estava bem, de boa. Dona Sandra então me contou que Lúcia, naquele dia, chegou perto das 2 horas da tarde e, quando fui confrontada, ela tentou dizer que estava estudando, mas Dona Sandra disse que Cristina tinha avisado para mim que a Lúcia já estava a caminho de casa. Lúcia, ao ouvir isso, disse que era mentira minha, que eu estava tentando prejudicá-la. Dona Sandra disse também que perguntou a Lúcia com quem ela estava saindo. Após negar e desconversar, ela acabou confessando que estava saindo com o Eric. Dona Sandra, com tanta raiva, deu um tapa em Lúcia e mandou que ela subisse para o quarto, até seu José chegar, que juntos iriam ter uma conversa muito mais tensa. Lúcia, ao ouvir o nome do pai, havia dito que tudo isso era culpa minha, que o Carlos havia estragado tudo e que ela jamais iria me perdoar. Tudo aquilo eu ouvi calado. Minha vontade de não falar piorou bastante. Quase sem reagir a tudo aquilo, pedi licença a Dona Sandra e voltei para casa. Mal falei com Saulo e fui completamente arrasado.
Ao deitar em minha cama, já senti os calafrios de febre, com o corpo muito dolorido e sem forças nem mesmo para ficar de pé. Durante a noite, a febre aumentou consideravelmente. Não conseguia me alimentar e nem tampouco podia beber líquidos. Minha mãe me deu os medicamentos antitérmicos, mas a febre teimava em não ceder. No dia seguinte, não fui para o colégio, mas para o hospital, onde o Dr. Arcoverde me examinou e solicitou alguns testes laboratoriais. Perto das 2 horas da tarde, o médico falou que todos os resultados foram bons, não indicando uma forte infecção. Mas por tratar-se de uma febre atípica, ele aconselhou que eu ficasse internado até o dia seguinte, para monitorar a febre e as reações em meu corpo. Por volta das 5 horas da tarde, entrou na enfermaria uma jovem que tinha aproximadamente 25 anos. Muito bonita e simpática, ela perguntou o que estava acontecendo comigo. Eu pensei que ela havia entrado na enfermaria errada ou pensava que eu era outra pessoa. Eu disse que estava me confundindo com alguém, mas ela continuou conversando e se apresentou, dizendo que seu nome era Flávia e que ela era a psicóloga estagiária do hospital. Achei ela tão nova que perguntei qual a sua idade. Ela apenas sorriu e me disse que era deselegante perguntar a idade de uma mulher. Eu também sorri e, pedindo desculpas, respondi que estava ali por causa da febre. Ela acenou com a cabeça e me indagou se eu fazia ideia do que tinha acontecido, para causar aquela febre. Eu disse que nada de tão importante, e que aquilo era tão estranho para mim quanto para os médicos. Flávia sentou-se ao meu lado e começamos a conversar. Eu estava muito desconfortável em falar, principalmente com alguém estranho, mas tentava ser o máximo cordial possível. Flávia começou a contar quando havia passado no vestibular para psicologia. Seus sonhos, suas dúvidas, e à medida que ela falava, eu entendia perfeitamente todos aqueles receios que ela tinha. Então, como um golpe certeiro, ela me perguntou qual eram meus planos para o futuro. O que eu tinha em mente? Olhei então para a janela da enfermaria. O que antes era um borrão escuro, agora tinha se tornado um escuro bem fechado, iluminado apenas pelas luzes ainda fracas das vias. Após um breve momento de reflexão, respondi que não fazia a menor ideia. Antes eu tinha todas as certezas e motivações do mundo, mas agora não sabia mais de nada. Quando ela me perguntou sobre quais eram essas certezas e por que eu havia perdido, percebi que já havia começado a falar algo que era extremamente difícil e complicado de se dizer, sem parecer um idiota pegajoso. Flávia, ao perceber minha recusa, afirmou que o ser humano necessita estar em grupo, que é um ser gregário e não uma ilha. Disse que o que nós conversamos ali ficará ali mesmo e nem meus pais saberão do que foi falado. Então criei coragem e comecei a falar, desde o meu primeiro encontro até o fatídico momento em que fui completamente humilhado pela pessoa que eu mais amava. Mas à medida que eu falava, as cenas dela beijando Eric se tornavam mais vívidas, e tudo aquilo que ela havia dito para mim agora me transpassava feito navalha ardente. Não suportando minhas próprias palavras, consegui soltar todo o nó da minha garganta e tudo aquilo que estava reprimido dentro de mim. Chorei copiosamente, abafando meus berros com um lençol. A dor era intensa e eu mal conseguia respirar. Quanto mais eu lembrava, mais raiva eu sentia. Lembrei da música que eu sempre cantava: "Eu não tenho pressa, você vai gostar de mim, amanhã ou depois". Então lembrei que essa mesma música dizia: "Por isso eu não tenho pressa, estou preparado. Sou caprichoso, mas nunca um bobo enganado". Como pode isso? O cantor me alertou sempre, mas eu nunca quis ver. Estava tão cego que gostar de Albin já era o suficiente para mim. Nem considerei que a outra pessoa pudesse sentir o mesmo por mim ou apenas me fazer de bobo. Depois daquela conversa, parecia que eu tinha me libertado. Minha alma tinha adquirido asas. Agradeci a doutora Flávia pela boa conversa e aquele foi o último momento em que senti febre. No dia seguinte, voltei para casa. E com as forças renovadas falei para meus pais que agora eu estava pronto para novos planos. Há 2 anos, meus pais haviam me dito que queriam voltar para a cidade em que minha mãe havia nascido, Barbacena, em Minas. Meus pais, sem acreditar, perguntaram algumas vezes mais para ter certeza, e eu respondi que sim, que eu iria em busca de novas oportunidades. O sorriso deles foi contagioso. Nunca havia visto meus pais tão felizes como naquele momento. Essa mudança estava prevista para quando eu terminasse o ensino médio,
mais ou menos dali a 2 anos. E minha decisão antecipou essa viagem. No dia seguinte, meu pai me falou que iríamos em julho e que as papeladas da transferência da escola seriam solicitadas ainda naquela semana. No fundo, eu estava feliz, pois ver Lúcia aos beijos e abraços com Eric iria ser muito constrangedor para mim. Falei para meu amigo Saulo e pedi para guardar segredo, que ele não contasse para ninguém, nem mesmo para seus pais, e principalmente para Lili, porque essa iria ficar desesperada de verdade. Com o fim do outono e a chegada massiva do inverno, o mês de julho finalmente chegou. Não que eu estivesse empolgado ou ansioso pela chegada desse mês, mas era porque eu sabia que essa seria uma mudança impactante em minha vida. Durante esse tempo, Lúcia mal olhava para mim, minha presença era de algo realmente abjeto para ela. Saulo, no entanto, era pura alegria, enquanto que para Lili, parecia que todas as coisas estavam dentro dos conformes. E numa certa manhã, fui até a casa de Saulo, falar com seus pais e me despedir corretamente de Dona Sandra. Ao vê-la, com os olhos mareados depois de minha notícia, agradeci por ela ser uma pessoa tão maravilhosa e generosa. Falei que, se um dia eu me casasse, com certeza eu gostaria que esse alguém tivesse o mesmo caráter que ela, e se possível com o mesmo sorriso. Ela sorriu e me abraçou. Lamentou as atitudes de Lúcia e pediu que eu a perdoasse. Eu falei que só levaria dali boas recordações, amizades sinceras e verdadeiras. Lili, ao me ver em sua casa, correu para me abraçar. Ela era a única pessoa que eu conheço que me chamava de Cacá tão lindamente. Confesso que antes de conhecer aquela família, eu detestava esse apelido. Mas agora até acho ele bem legal. O caminhão de mudança chegou e em menos de 2 horas tudo já estava embalado, empacotado e empilhado dentro do caminhão. Os homens eram gigantescos e fortes. Rapidamente colocaram tudo e saíram. Meu pai, minha mãe e eu saímos por último em nosso carro. À medida que eu me afastava, o aperto de meu coração diminuía e mais aliviado eu me sentia. Era como se eu apagasse tudo aquilo que me fez sofrer, tudo o que me causou aquele oco profundo. As ruas, que antes eram tão frequentadas por nós, agora guardavam apenas um vazio melancólico e triste, sem alegria, sem vida. A sorveteria, em que nós 4 íamos quase todos os finais de semana e dávamos boas risadas, ficou para trás, sem glamour, sem nem mesmo uma única lembrança remanescente depois das duras palavras que ouvi de Lúcia. Tudo, até mesmo o meu eu, havia ficado para trás, destruído, sem o menor jeito de consertar. E à medida que eu me distanciava, percebia que aquela seria minha última vez naquele lugar. Lembranças são as marcas do que já passou, são sombras revividas do que terminou, que mantêm a chama viva em nossos corações, que fazem renascer as velhas emoções. Amar é mais do que viver na imaginação, é transformar o vinho com a vibração, é reviver um sonho em todo o seu fulgor, manter a chama acesa em meio ao ardor. São palavras que apenas se dissipam pelo vento, é como se te amassem em pensamento. São beijos no espelho sem o teu calor. As palavras refletem o vazio de um momento, são tintas esquecidas com o tempo, são chamas que nos queimam sem o seu ardor. Lembranças são o suporte de todos os medos, a porta de entrada para nossos segredos. São sonhos repartidos entre amantes, são quimeras de vidas inconstantes. Lembranças nos fazem sempre refletir naquilo que se espera antes de partir, do sonho esquecido em meio à solidão, do fugaz sentimento de paixão. São palavras que apenas se dissipam pelo vento, é como se te amassem em pensamento. São beijos no espelho sem o teu calor. As palavras refletem o vazio de um momento, são tintas esquecidas com o tempo, são chamas que nos queimam sem o seu ardor. Beijos não revelam nossas intenções e abraços não aquecem mais os corações. Um amor pronto esquecido sem o seu fulgor cria mágoas causadas pela dor.
Amar é muito mais que um mero sentimento. É viver a intensidade a todo momento. É sentir a chama viva pulsar na alma. É viver uma turbulência em doce calma. São palavras que apenas se dissipam pelo vento. É como se te amasse em pensamento. São beijos no espelho sem o teu calor. As palavras refletem o vazio de um momento. São tintas esquecidas com o tempo. São chamas que nos queimam sem o seu ardor. São tintas esquecidas com o tempo. São chamas que nos queimam sem o seu ardor. As palavras refletem o vazio de um momento. São tintas esquecidas com o tempo. São chamas que nos queimam sem o seu ardor.